É um tema polêmico. E eu vou te falar assim, essa história que judeu só pensa em dinheiro não é verdade. Porque a gente pensa em cartão de crédito, Bitcoin e investimentos. É verdade. Um orgulho. Por que essa fama? Por que essa relação com o dinheiro? Conta um pouco pra gente. É um tema polêmico. E eu vou te falar assim, essa história que judeu só pensa em dinheiro não é verdade. Porque a gente pensa em cartão de crédito, Bitcoin e investimentos. Não é só dinheiro. Mas brincadeiras à parte. Essa foi boa. Cara, brincadeiras à parte. Oi? Eu fiquei ali, porra. Já achou que ia falar uma coisa séria? Não, eu prestando sobre Mas assim, infelizmente, na história do povo judeu, teve muita pobreza. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Gostaria que fosse, mas infelizmente, grande parcela do povo judeu até hoje vive na pobreza. Uma parcela do povo judeu luta muito, né, para sobreviver. Então, assim, esse mito de que todo judeu é rico, que todo judeu sempre foi rico, ele literalmente não é verdade. E eu falo infelizmente, porque assim, quem dera que todo judeu fosse rico, quem dera que toda a humanidade fosse rica. A gente não tem um problema com o dinheiro. E eu acho que é aí que vem o ponto principal da questão. A maneira, o approach judaico de encarar o dinheiro dentro da religião e dentro da espiritualidade, não como um inimigo, não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. Justo pelo contrário. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica, que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria, né? Como assim, que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo, de uma forma bem prática e concreta, inclusive porque os fatos mostram isso, demonstra que você fugir do dinheiro, ou você ter medo do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar, seria, no fundo, fugir da própria realidade. Porque a realidade, por exemplo, eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo, ensinar a Cabala. Se não vai ter dinheiro, não vai ter rabino e não vai ter sinagoga. Perfeito. Então esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade, viver de luz, viver de energia, é um papo fofinho, como eu costumo falar, mas que ele não é realista. Então, o primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona. Agora, a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então, a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então, eu acho que o principal motivo que o judeu ele é associado com dinheiro é que, diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, do mundo dos negócios para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário, que é dentro do mundo, que é dentro da sociedade, que é dentro dos negócios que você encontra Deus. Então não há essa barreira entre a matéria e o espírito. Cara, eu já vi você também falando, Dudu, que você é um cara que tá na internet, que é um cara que tem consistência, publica conteúdo, distribui conteúdo na internet. Eu já vi você falando também que a maior parte dos teus seguidores não são judeus. É verdade. Por que você acha que acontece desse jeito? Você tem alguma atribuição para esse fenômeno? Para mim isso foi uma grande surpresa, Joel. Na verdade, foi uma grande surpresa, porque eu me lembro que quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas no nosso espaço, né, o Espaço K, que é um espaço fechado da comunidade judaica, e meu amigo Rafael, ele falou, é uma pena a gente não gravar
as tuas aulas, né? Hoje em dia você tem filmadoras de última geração, você tem o YouTube que estava começando, vamos colocar as tuas aulas no YouTube. Aí eu falei, tá, o que custa, né? Vamos colocar. E aí, com uma filmagem completamente amadora, ele começou a colocar as minhas aulas de Cabala. Depois acho que a gente vai falar um pouco, né, sobre o que é a Cabala, mas é a parte mística do judaísmo, que vale para todas as nações, independente da tua religião, porque fala sobre vida, fala sobre filosofia, fala sobre psicologia, fala sobre humanismo em geral, e não sobre religião diretamente. E eu comecei a dar essa aula para um grupo bem fechado. E o Rafael gravou e colocou no YouTube. E deixou lá, eu nem acompanhava, né? Depois de um tempo eu fui olhar que tinham algumas dessas cabalas, dessas aulas, que estavam com centenas de milhares de visualizações, né? Principalmente a Cabala do Dinheiro, né? Você já falou do dinheiro, mas sim, a Cabala do Dinheiro já tem quase 1 milhão de visualizações. E eu fui perceber que 99% das pessoas que estavam me seguindo não eram judeus. E isso para mim foi algo muito impressionante, porque eu sabia que tinha interesse por parte do brasileiro por religiões em geral e pelo judaísmo, sendo ele a fonte, né, do próprio cristianismo. Então, existe o interesse pelo judaísmo, mas eu nunca imaginei que poderia ser tanto. Aí eu abri minha página no Instagram e todo esse pessoal do YouTube acabou migrando para o Instagram. Então, até só para vocês saberem, foi tudo assim muito orgânico. Eu fico feliz disso, porque eu sou uma pessoa mais espontânea, mais natural. Eu não sonhava em ser popular ou com sucesso nesse sentido, com essa exposição. E eu fico muito feliz que aconteceu assim. Então, hoje em dia, aconteceu que eu sou o rabino com mais seguidores no mundo no YouTube. A gente tá agora com... Não é tanto, se Deus quiser vai aumentar, mas assim, sim, tem 134 mil seguidores. Isso que você tem rabinos que falam hebraico, que tem muito mais público. Você tem rabinos que falam inglês, que sim, tem muito mais público. Então é interessantíssimo a gente ver que o brasileiro, principalmente, ele deve ter uma relação com o judaísmo e com a mística judaica, a Cabala, acima da média. Acima da média. E aí eu comecei a pesquisar o porquê.